Bom, eu só tenho 2 inscrições. Tem mais alguém que fez e não entregou ainda? A manifestação oral também é por meio de inscrição, pessoal. Alguém gostaria de entregar a ficha? Alguém se inscreveu? Eu vou chamar o primeiro inscrito, então, que é o Leandro Goulart. Deu o Leandro Goulart? Pode chegar aqui, Leandro. Boa noite a todos. Pois não. Eu queria saber qual é a distância permitida, no caso da torre, posso falar com torre, se a pessoa pode fazer a criação de bovinos na pecuária, enfim, qual é a distância permitida ali? Bom, a torre em si, ela já causa uma série de restrições, né? Respondendo a tua pergunta de uma forma até um pouco mais ampla. No estudo do meio antrópico, nós fizemos uma prospecção de sombreamento dessa torre, né, onde o sol incide nela e a sombra reflete. Fizemos uma avaliação, conforme as especificações do fabricante, de nível de ruído que pode vir a ser gerado pela movimentação das pás, né, e posicionamos as bases preferencialmente em áreas onde já há uma antropização. Uma base hoje de um aerogerador, como o Paulo apresentou ali inicialmente, ela fica em torno mais ou menos de uns 18 a 20 metros quadrados e mais uma área de manobra, né? A atividade que o proprietário tem ao redor dessa base de aerogerador, ela continua a mesma. Então, se o proprietário tem as suas criações ou tem cultivo de arroz, essa área é restrita à base, mas é pequena, e a atividade ao redor desse aerogerador continua sendo a mesma. Também com as preocupações que eu citei anteriormente, do sombreamento, porque o aerogerador, aquele movimento de rotação das pás, ele causa um certo incômodo. Então a gente mantém aí uma distância de 400 metros, né, ao redor de cada aerogerador, que é onde é projetado, é calculada essa sombra, né, ao longo do verão e ao longo do inverno, o deslocamento do sol, e essa área também a gente tem um cuidado para não afetar daí, no caso, a população, não só a sua atividade comercial, mas também a população como um todo. Ok. O próximo é o Lédio dos Anjos de Souza. Ele subscreveu: qual a distância mínima entre as torres e as residências mais próximas? Já foi? Acabou de responder. Acabou de responder. Como instalar uma torre em um terreno com 300 metros de largura se irá prejudicar o terreno do vizinho? Ele coloca aqui como instalar uma torre em um terreno de 300 metros de largura se irá prejudicar o terreno do vizinho. Se esta irá prejudicar o terreno do vizinho. Bom, o critério de instalação e o projeto apresentado, ele está integralmente sobre áreas contratadas e arrendadas para essa finalidade. Não há restrição de uso ao terreno do vizinho, exceto aquelas normais incidentes à área. O prejuízo que pode ocorrer, vou até pedir ajuda para o Leonardo aqui, está mais relacionado ao ruído e o sombreamento, mas as atividades continuam normalmente. Bom, só complementando então a minha fala anterior, se o aerogerador ele é instalado nessas áreas que o Paulo pontua, áreas que são arrendadas e áreas onde os proprietários estão dispostos à instalação do empreendimento, não quer dizer que nós na área ambiental não estejamos também avaliando os critérios necessários a não afetar a população como um todo. Logo, a área que eu me referi, a área de sombreamento, a área de ruído, ela é extensiva a toda a população, não só aquele proprietário que hoje possui dentro da sua propriedade o aerogerador instalado, mas sim como aquele lindeiro que talvez também não tenha sua propriedade incluída dentro do projeto. Essa é uma preocupação, é um critério adotado, né, a minimizar os riscos e impactos sobre toda a população como um todo, não só do proprietário
da área onde o gerador será instalado. Ok. Passar a palavra para o prefeito Luiz para ouvir as considerações dele. Prefeito. Obrigado, boa noite. A minha pergunta aí é quanto aos cabeamentos elétricos. Como é que eles vão ser aéreo, subterrâneo para a distribuição da energia? Obrigado pela pergunta, prefeito. É uma oportunidade de esclarecimento aos proprietários e a todos os interessados. Onde o terreno permitir, a gente vai priorizar a instalação do cabeamento enterrado a uma profundidade que não afete as atividades agrícolas. Agora, há uma certa restrição a isso. Nós vamos buscar conciliar o cabeamento com os acessos definitivos, de modo a minimizar o impacto em outras áreas não diretamente afetadas pelo empreendimento. Mas, por exemplo, em áreas de banhado, a gente já tem restrições a usar cabeamento enterrado. Se for necessário atravessar uma área de banhado, aí se faz uso de rede aérea. Só para perguntar se alguém tem alguma dúvida quanto à explicação aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de eu posso? Pode, eu só vou pedir para a senhora falar no microfone. Aí, me dá o nome completo que daí eu ponho aqui na ficha. Eu sou Tereza Nandes, sou vereadora de Jaguaruna. Eu gostaria de tirar 3 dúvidas. Eu acho que talvez o pessoal queira também ter esse conhecimento. Eu gostaria de saber qual a expansão dessa área que vai ser contemplada com esse projeto. Quais as comunidades que vão ser contempladas, até onde, se é Laranjal, Riachim, Morro Bonito, se é todo o município. E hoje nós estamos com o aeroporto prestes a entrar em funcionamento, se não vai atrapalhar os voos. E também gostaria de saber quantas torres serão construídas. Obrigado, vereadora. Bom, essa imagem mostra a distribuição prevista dos aerogeradores. Ficou tudo muito pequenininho, que a gente procurou colocar tudo numa imagem só, então, como a área é muito extensa, é difícil de visualizar. Mas basicamente a área em que nós estamos aqui, entre Laranjal, Riachim e Morro, e até a beira da lagoa, a área efetivamente impactada é pequena, é a base do aerogerador. O restante ao redor não há maiores impactos. Houve um cuidado na seleção dessas áreas, respondendo a sua pergunta sobre a navegação aérea. O critério inicial, inclusive, foi somente analisar áreas que estão fora do cone de aproximação definido pela aeronáutica para o aeroporto. O prefeito conhece bem o assunto. Essas áreas elas têm restrições muito sérias a edificações, e essas torres elas são muito altas, então elas não podem estar dentro do caminho dos aviões. Então isso foi devidamente contemplado no projeto. Qual era a outra pergunta? Quantas torres? Sim. O número total de torres previsto nesse projeto são 60 torres, que vai gerar um total de 120 megawatts de potência. Bom, temos mais alguém? Na verdade, as inscrições deveriam ter sido feitas na hora que foi disponibilizada. Então, o senhor quer fazer oral? Tá. Qual o nome do senhor? Jaime Mariano Porto. Senhor, só um minutinho. É que o senhor perdeu o momento da inscrição, já vou fazer a inscrição, o senhor já vai falar. Pode levar o microfone para ele. Jaime Mariano Porto. Mariano, tá bom, senhor Jaime, pode falar. É o
só queria perguntar, porque o cidadão ali falou que onde era açude vai ser instalado 5 torres. Qual é o impacto para a nossa lagoa desse som que tu está falando, o ruído, né? Porque nós temos uma associação de pescadores, temos dependente. Nós já vivia quando era açude de camarão atrapalhado, então eu queria saber se foi feito algum estudo sobre o peixe, porque o camarão é só fazer, ele some. E nessa instalação das 5 torres, tem uma comunidade que pesca o camarão. Eu queria saber se foi feito algum estudo sobre isso. Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, senhor Mariano. O que a gente tem como base prevista de avaliação também nos estudos de impacto ambiental? Hoje a energia eólica atualmente dentro do país ela é um tanto quanto recente. A gente tem aí um programa iniciado pelo governo em 2002, chamado PROINFA, que trouxe o advento do desenvolvimento da energia eólica. E esse programa, então, possibilitou alguns empreendimentos, como é esse complexo aqui pretendido, a começarem a ser instalados dentro do país. O que eu quero lhe dizer com isso? Nós não temos bases, hoje, muitas bases de parques em operação. Hoje os parques estão constantemente entrando em operação, então nós temos muitos dados de projeto. Porém, esses dados de projeto, nós buscamos as referências também de outros modelos já constituídos a nível mundialmente, como é na Alemanha, como é em Portugal, como é em alguns países da Europa que desenvolvem essa atividade já desde a década de 70. Logo, esse impacto que o senhor posiciona, ele é uma preocupação muito recente, tá? Mais ou menos em torno de 20 anos, e é uma preocupação da comunidade científica também mitigar esse impacto. Então, dentro da especificação do aerogerador e dentro do projeto de engenharia, essas preocupações todas são tomadas, sim, não só pela questão antrópica, pela questão das residências, a questão do sombreamento que eu falei na pergunta anterior, mas também, e muito mais até, principalmente pelas comunidades naturais, como é a questão do camarão, como pode ser também uma área alagada, onde a gente tem um banhado, e esse banhado pode vir a ser afetado, como tem uma rota, uma possível rota de migração de aves, se ela é identificada, há uma preocupação do empreendimento em tirar ou relocar esses aerogeradores, agrupar eles de uma forma diferenciada, aonde a gente minimize e compense de uma forma geral, em alguns casos, outros não é possível, este impacto. Especificamente na questão do camarão, não há nenhuma referência hoje a nível de fabricantes mundiais de aerogerador ou até mesmo de algum parque implantado que ocorra um impacto sobre comunidades dessa natureza. Porém, o que eu posso lhe assegurar é que o distanciamento também das áreas de preservação já é um distanciamento que regulamentarmente ele já vem grande. O que nós fizemos ainda como medida de resguardar aos direitos das pessoas que utilizam disso como atividade econômica e também preservar a biodiversidade do local é orientar ao empreendedor, que nesse caso a Apuama, a ainda aumentar essas áreas de restrição, e é essa a nossa preocupação, Então a gente tem uma especificação, a gente tem uma regulamentação, e havendo ainda uma preocupação, a gente aumenta essas áreas para quê? Para que não ocorra efetivamente um impacto. Não sei se... Você conseguir responder a pergunta do senhor completamente? Para mim está bom, né? Mas é assim, ó, eu quero ver constalado que nós temos uma comunidade pesqueira. Para mim isso aí, no norte, eu tive 2 dias agora em Laguna, no norte onde foi instalado isso aí, comunidade pesqueira, simplesmente a comunidade foi tirada de dentro. Foi porque acabou tudo em redor. Então, quer dizer, a minha preocupação, como presidente de uma associação de pescadores, que vou pedir para o senhor voltar o microfone, porque a gente está gravando, não, tá bom, senão não fica registrado. O senhor não quer falar de novo no microfone? Não, pode responder, só que eu queria registrar o que ele está falando, mas tudo bem, pode responder. Pode responder. Bom, senhor Mariano, o que acontece? A nível de Brasil, nós temos uma grande, como é que eu posso posicionar isso? A gente tem uma grande diversidade
inclusive na avaliação dos órgãos ambientais. Eu vou dar um exemplo. A Fátima, ela licencia os parques eólicos para a primeira obtenção da licença, que é essa que nós estamos aqui discutindo hoje. Em licença prévia, nós temos que apresentar um estudo de EIA-RIMA, né? Que é um estudo um tanto quanto complexo de ser realizado. O Rio Grande do Sul, ele exige um relatório ambiental simplificado. Já é um estudo mais curto, mais sintético, e posteriormente seguem-se os monitoramentos. O que eu quero lhe dizer com isso? Essas comunidades afetadas do norte, que a gente tem ciência, não só comunidades pesqueiras, mas também ambientes de orla litorânea muito afetados, tá? No norte, é porque às vezes não foram respeitados alguns critérios, né? Agora, no estado de Santa Catarina, esses critérios estão muito bem estabelecidos, e o primeiro estudo que nós realizamos já é um estudo de impacto ambiental, que é esse estudo que a gente apresentou hoje. Então, assim, o que pode ter ocasionado, fazendo uma suposição, esse impacto nessas comunidades que o senhor teve ciência dessa problemática? A instalação em locais irregulares, o não respeito pelas áreas de preservação permanentes, né, o não respeito até mesmo por características de formação geológica da região, e que daí de fato vão trazer prejuízos à população como um todo. Tá? O que não é o caso da nossa preocupação aqui com este empreendimento. Aqui nós estamos preocupados efetivamente em instalar nas áreas que são passíveis, que são regulares, né, e ainda assim trazer benefícios à comunidade para que isso impacte de uma forma o menos agressiva possível. Tá? Então esse caso do Nordeste, eu não tenho ciência qual é o caso que o senhor está tratando, mas é bem provável que lá tenha ocorrido alguma dessas situações, algum desses, vamos chamar assim, de deslizes, né? Ou por parte da projetista, ou por parte do órgão regulamentador, que não soube orientar a atividade de uma forma adequada. O que não é o caso deste empreendimento, onde a gente está também nesse momento em audiência pública, justamente para cumprir mais, não somente cumprir mais um dos itens do processo de licenciamento, mas levantar essas questões que vão nortear os processos de licenciamento futuros, né? Todas essas colocações que a população traz como um todo, elas são consideradas dentro do processo e posteriormente ainda são avaliadas a nível ambientalmente e a nível de estrutura do projeto. O seu Lédio queria fazer uma réplica da manifestação da seu Lédio. Boa noite. Eu quero perguntar ao Paulo, lá está aquele carregador que sai fora do parque ali, ali aquele terreno que mede 200 metros de largura. Como que você vai botar um carreto de torre de 200 metros de largura que você vai atingir o vizinho e que não dá para construir casa, você falou aí, 400 metros longe da torre? Então você, indiretamente, você está atingindo o vizinho. Então é uma preocupação não de quem está, do proprietário, mas do vizinho também, porque tem que se preocupar que ele está matando o terreno do vizinho. Outra questão ali, que o parque eólico, dentro do terreno de Arrozal, ele é inviável. Dentro do terreno enxuto, até eu acho que o prefeito também se preocupa, é que vai trancar o desenvolvimento do município. Porque a partir do momento que você botou torres num terreno enxuto ali, que é a terra de areia, que nós chamamos, você não pode mais lotear e nem fazer empresa. Então ele fica trancado. Então eu quero que você me responda como que você pode construir um carreto de torre numa área de 200 metros de largura, que você tem que deixar 400 metros para construir uma casa. Tem um Fiat Uno branco que está trancando ali, se puder, é o 1100, Fiat Uno branco 1100, por gentileza. Paulo, a resposta em relação às colocações do seu Lédio.
Seu Lédio, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de prestar os esclarecimentos. Bom, veja, a estrada ela tem 5 metros de largura, tá? As pás do aerogerador elas têm no máximo 50 metros de comprimento, que dá uma largura total de 100 metros. Nós tomamos o cuidado de só fazer a previsão de instalação dos aerogeradores, apesar de muitos proprietários terem nos procurado com áreas menores do que as necessárias, somente nas áreas em que realmente há espaço físico para a sua instalação. Os cuidados que foram descritos aqui são relacionados às edificações existentes. Claro que o futuro, prefeito, nós não podemos antecipar o uso que cada um vai fazer da sua terra, tá? Sobre o aerogerador, como o colega já explicou, não há nenhuma restrição, bem como ao redor. O cuidado que nós tomamos foi de evitar impacto ao que já existe. Nós não temos como prever o que vai ser construído ou executado nas áreas vizinhas, mas a presença do aerogerador não é um impedimento para que se construa e execute outras atividades nas áreas vizinhas, ele não restringe. Claro que se houver alguma edificação de grande porte, aí talvez seja necessário negociar, mas o que nós não vemos aqui nenhuma edificação de mais de 15 metros de altura. Nós estamos falando aqui em aerogeradores de 100, 150 metros de altura total. Então nós estamos numa escala muito diferente. Se o senhor necessitar construir um galpão próximo ao aerogerador, não há nada que o impeça de fazer. O problema vai estar para quem opera o aerogerador, que vai conviver com alguma turbulência sobre o vento causada por edificações vizinhas. E aí o prejuízo é do aerogerador, não do vizinho. Ok. Bom, nós não temos mais nenhuma inscrição. Eu vou pegar o nome do senhor. João Reis. Bom, então, pode chegar mais, seu João. Seu João, na pergunta do seu João Reis, eu encerro as inscrições. Eu queria só saber, vamos supor, aquele gráfico que está ali, né? Ali fosse a instalação. Se aquele verde que nós estamos tendo ali, se permanece como está. O verde, a natureza e os seres vivos, que como vocês falaram para ali que existem, como está ali, o verde, se vai permanecer o mesmo. E também eu tenho visto muito através da TVE, a TV Escola, pela madrugada a gente veja essas eólicas que abastecem, que é muito incentivado no Brasil, incentivado pela falta de energia. Mas, pelo que eu vejo, a área é sempre, não existe assim uma população como nós estamos aqui, muito agrupada para um parque desse aí. Eu acho a população muito agrupada num todo, na questão, como ele falou, da pesca, do camarão e os seres humanos, a população e a mata. Eu já vi bem áridas, essas estações construídas já numa área bem árida e bem distante da população. É isso que eu queria ver. Boa noite, então, Sr. João. Respondendo então o seu questionamento, uma das preocupações em relação à restrição de área causada pela energia eólica e que é colocada em voga dentro do empreendimento é que ele parta das premissas de utilização, primeiramente, dos acessos que já existem, para que as áreas não precisem serem entrecortadas por novos acessos, né? E que esses acessos que possivelmente podem vir a ser construídos, eles não atinjam fragmentos de vegetação nativa, tá? Essa autorização, essa diligência, ela já vem do órgão ambiental e é uma das diligências que nós levantamos na hora do estudo e na hora da elaboração do layout juntamente com a engenharia, para não impactar esses locais. Então, especificamente falando sobre as áreas de mata, nenhuma mata, nenhum fragmento sendo ele nativo, tá, está previsto
a ser suprimido em detrimento do empreendimento, muito pelo contrário. As áreas utilizadas e buscadas à implantação do empreendimento já são áreas com atividade antrópica, já são áreas que são utilizadas para pecuária, já são áreas que são utilizadas para o arroz, enfim, já existe uma ocupação e a configuração dela natural, ela já foi suprimida no passado, né? Hoje a gente não tem mais a presença ali daquela vegetação nativa. Em contrapartida, o parque eólico proposto aqui nessa audiência de Jaguaruna, ele é um parque eólico com situações muito similares ao longo de todo o país, né? Se nós analisarmos algumas regiões também muito boas de vento, como é o litoral do Rio Grande do Sul e o litoral do Nordeste, existem inúmeros empreendimentos que estão instalados muito próximo às zonas urbanas. E atualmente, devido ao estudo antrópico que nós realizamos, onde é levantado a percepção da população em relação ao empreendimento, essas regiões elas acabam atraindo ainda mais os turistas, porque eles olham para aquele aerogerador e eles têm geralmente uma percepção de agrado em ver aquele equipamento, até mesmo por uma questão de tamanho, de majestade, vamos chamar assim, porque ele realmente é imponente, né? Ele tem 100 metros até o rotor e mais 40 e poucos metros de pá. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, mas no geral os empreendimentos eólicos que são instalados próximos às zonas urbanas acabam também por atrair um turista, né, que está disposto a enxergar as belezas naturais que não serão alteradas, né, e aquele empreendimento eólico associado ao ambiente como um todo. Ok? Muito bem, não temos então mais nenhuma inscrição. Eu queria informar para todos que o relatório apresentado aqui está disponível no site da Fátima. Qualquer um dos senhores desejar baixar esse relatório ou até mesmo solicitar uma cópia do estudo todo e o processo todo de licenciamento. O processo de licenciamento é público, qualquer cidadão pode ter acesso, basta solicitar por escrito ao órgão ambiental, tanto aqui em Tubarão como em Florianópolis, que a gente fornece cópia do processo inteiro. Prefeito, tem mais alguma consideração? Vamos dar 2 minutos para as suas considerações finais. Boa noite ao Paulo, ao Daniel, ao Leonardo. Quero também aqui cumprimentar os vereadores que aqui estão, a vereadora Joelma, a vereadora Tereza, o vereador Toninho, o secretário Vanderlei, os diretores, aos empresários do agronegócio, aos produtores rurais, ao todo o pessoal do nosso município e aqui também o pessoal do Laranjal. Eu quero dizer que a Fátima fez um levantamento de impacto ambiental muito cuidadoso, com certeza. E nós temos exemplos em Bom Jardim da Serra, nós temos exemplo do parque, o maior parque da América Latina, que é em Osório, no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento que trouxe para as regiões. E com certeza, Jaguaruna também terá grande desenvolvimento sustentável, porque trata-se de energia limpa, energia renovável, que hoje o mundo se preocupa com o meio ambiente, com a redução de CO2, e nós temos aqui a nossa energia que vai ser movimentada pelos ventos, energia eólica, e nós temos aqui os ventos nordeste, que são predominantes no nosso município, na nossa região. Então eu vejo que não há com que vocês se preocuparem, porque todos os estudos de impacto foram feitos com maior cuidado pela Fátima, por técnicos
E se vocês tiverem alguma dúvida, claro, vocês depois procurem, vocês pesquisem, mas eu não vejo por que se preocupar, não. Até porque até o espaço físico, o espaço é o mínimo possível. Todas as dúvidas aqui a maioria das dúvidas foram tiradas hoje. E eu acho que ainda está em tempo, se alguém tiver alguma dúvida, que o tempo nosso é curto, mas aproveite agora rápido, porque o tempo também está resumido e os meus 2 minutos também já se foram. Um forte abraço a todos e boa noite. Qualquer questionamento ainda nos próximos 7 dias úteis relativos à apresentação pode ser encaminhado a Fátima, tanto aqui em Tubarão como em Florianópolis. É só mencionar que o assunto é sobre a audiência e sobre o complexo eólico que foi discutido nessa noite. E a gente encaminha as respostas por escrito também, não há nenhum problema. Ok? Nós também, como eu já disse, está disponível o relatório no site da Fátima. Qualquer pessoa pode baixar, pode acessar e também solicitar cópia do processo. Nós não temos mais nenhuma etapa regimental. As publicações todas exigidas, que a Fátima exigiu do proponente, ele cumpriu, assim como cumpriu as exigências para a realização dessa audiência. Eu vou dar 2 minutos para as considerações finais, então, de vocês, para a gente fazer a finalização. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos os presentes. Essa é uma relação que nós vemos desenvolvendo aqui na região já há quase 4 anos, e eu queria agradecer o voto de confiança dado por todos